Da Lívia Bailão, sempre trazendo aí temas importantes para a nossa reflexão interior, né? E agora nosso assunto é sustentabilidade. No último mês de setembro, o Ministério Público do Estado do Paraná, em conjunto com ministérios públicos de vários estados do país, realizaram mais uma edição da Operação Mata Atlântica em Pé. Essa é uma operação voltada aí para o combate ao desmatamento e também para a recuperação de áreas degradadas desse bioma. E sobre o resultado dessa operação, conversamos a partir de agora com o promotor de justiça do estado do Paraná, Alexandre Gaio, que também é presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Boa tarde, promotor, seja muito bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todas e todos, é uma honra o convite, estou à disposição aqui para os esclarecimentos sobre a operação. Vamos começar falando então dos resultados dessa operação, né? No território brasileiro, esse trabalho apontou aí um aumento de 45% de desmatamento ilegal de vegetação nativa, né, de Mata Atlântica. Foi um crescimento aí de 45% em relação ao ano passado. Essa é uma notícia muito ruim, né? Um resultado muito ruim. Lamentavelmente, nesses últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, houve uma constatação de continuidade e aumento do desmatamento da Mata Atlântica em vários estados da federação. Nesse último ano, de 2000 e até agora, os últimos 12 meses, houve um aumento de 66% de desmatamento. E os estados que mais desmatam no Brasil são a Bahia, o Minas Gerais e o Paraná. E é por esse motivo, e em razão também da importância de preservação desse bioma, porque moram 170 milhões de pessoas nesse bioma que dependem das funções ambientais, é que nós idealizamos em 2017 a primeira Operação Mata Atlântica em Pé no estado do Paraná e que se tornou nacional a partir de 2018 e já completamos agora a 5ª edição nacional. Os números em Goiás também são preocupantes. A gente já está acompanhando aí, né, algumas imagens da operação realizada em 17 estados brasileiros. E aqui em Goiás até muita gente não sabe, né, que nós temos aí uma parte aí da Mata Atlântica aqui presente no nosso estado. E aqui também os números são preocupantes. Foram identificados aí desmatamentos irregulares em quase 290 hectares de floresta. Doutor Alexandre, o senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo. De fato, em todos os estados da federação, a gente tem constatado, lamentavelmente, o desmatamento de vegetação da Mata Atlântica, seja com a finalidade de expandir, de ampliar as atividades de agricultura, de pecuária ou de silvicultura, mas também em vários locais com finalidades urbanas ou de expansão urbana para a implantação de empreendimentos imobiliários. É importante lembrar que a Lei da Mata Atlântica é uma lei que trata especialmente desse bioma por uma determinação da Constituição da República e que há uma previsão de proteção muito clara em relação aos remanescentes de vegetação desse bioma e que qualquer corte, qualquer supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica de modo não autorizado sujeita a esses infratores a 3 esferas de responsabilização. Responsabilização administrativa, por multa, embargo da área, responsabilização civil para reparação integral dos danos ambientais e responsabilização criminal, né, por meio da apuração de eventual responsabilidade do proprietário, possuidor da área por essa infração. E essas punições, os responsáveis, eles podem contestar? Como é que acontece? Como é que é o processo daqui para frente? Bem, em relação à responsabilidade administrativa, que é de competência dos órgãos públicos ambientais, né? Então, normalmente, do órgão público ambiental estadual, de cada um dos estados da federação, ou do IBAMA, ou da Polícia Ambiental, dependendo se ela exerce essa função também, né? Nessa responsabilidade administrativa e na responsabilidade criminal, há que se instaurar um procedimento conferindo, né, ampla defesa, contraditório, né? Logicamente, os infratores têm direito a apresentar os seus argumentos, as suas alegações, e é preciso se demonstrar
que há a ocorrência ou de uma conduta culposa, ou seja, foi negligente, imprudente, ou dolosa, ou seja, se ele teve a intenção de praticar esse desmatamento. Já na esfera civil, da responsabilidade civil, que é a da reparação integral dos danos ambientais, o nosso sistema brasileiro é de responsabilidade objetiva, ou seja, aquele que tem um imóvel e que houve o desmatamento, mesmo que ele não tenha participado diretamente desse desmatamento, ele tem uma obrigação de recuperar essa área degradada e de reparar integralmente os danos ambientais. Nós estamos conversando aqui com o promotor de justiça do estado do Paraná, Alexandre Gaio, sobre a operação Mata Atlântica em Pé, que foi realizada no mês de setembro em 17 estados do país, inclusive o estado de Goiás. O senhor disse que essa operação começou a ser feita em 2017, né? Essa foi a 5ª edição. Não era para estar diminuindo esse índice de desmatamento, já que tem esse trabalho mais extensivo, né, durante esse período, e o que a gente vê é um aumento de desmatamento? Não, sem dúvida é algo que nos deixa apreensivos, né, a continuidade e a ampliação do desmatamento. O que ocorre é que, em relação a 5 anos atrás, a 6 anos atrás, os índices de fiscalização ambiental eram muito baixos e que ocorriam de modo esparso, de modo pontual. Hoje em dia, até mesmo em razão da utilização das imagens de satélite, nós temos atividades de fiscalização de modo coordenado, de modo articulado, de modo organizado, planejado, com resultados muito mais efetivos, né? Basta comparar os resultados de 2020, por exemplo, quando houve a constatação e confirmação de 6.300 hectares na Operação Mata Atlântica em Pé de 2020, para esse ano de 2022, quando conseguimos mais de 12.000 hectares de confirmação de desmatamento. Agora, em relação às causas da continuidade do desmatamento e aumento do desmatamento, são múltiplos os fatores, inclusive as mensagens que determinados gestores públicos, especialmente no governo federal, passam para toda a sociedade em relação à necessidade de preservação ambiental ou sobre a própria atuação da fiscalização ambiental. Um recente relatório, auditoria do Tribunal de Contas da União, indica claramente que mensagens transmitidas por gestores do alto escalão na esfera federal na área do meio ambiente interferiram e influenciaram diretamente, por exemplo, o desmatamento, a ampliação do desmatamento na Amazônia. E isso se faz sentir nos demais biomas brasileiros também. Pois é, além dessas mensagens, né, a gente tem acompanhado também aí um desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA, que é um dos parceiros dos ministérios públicos, né, estaduais nesse trabalho de fiscalização. Essa falta de investimento também tem prejudicado o trabalho aí? O Ministério Público tem constatado esse prejuízo? O prejuízo é evidente em razão da concreta, notória constatação de diminuição da capacidade de recursos humanos desses órgãos públicos ambientais em todo o Brasil. Né? Em quase todos os estados da federação, os órgãos públicos ambientais estão há anos, para não dizer décadas, sem concurso público de reposição dos recursos humanos. Em muitos dos casos, também com diminuição sensível das suas receitas orçamentárias. Quando olhamos, nos deparamos com a estrutura do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, vimos, por exemplo, no ano passado, um dos menores investimentos na estrutura de fiscalização ambiental previsto na lei orçamentária. Então, há também aqui algo muito importante a ser verificado e a ser questionado pela sociedade, que é o dever do poder público, do poder executivo, em cumprir a sua missão constitucional e exercer adequadamente a fiscalização ambiental. E isso não se faz com diminuição de recursos humanos, isso não se faz com diminuição de orçamento para fiscalização ambiental. É o nosso patrimônio, o patrimônio público, o patrimônio natural, que está sendo diariamente dilapidado. E isso também é por conta dessas escolhas governamentais, que é muito importante que a gente fique atento e questione.
Agora, essa operação é um esforço concentrado, né? Um momento aí, uma força-tarefa. Fora dessa operação, o Ministério Público também atua, inclusive na fiscalização de outros biomas. Isso porque, assim, o senhor é presidente também da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, né? Então, vocês acompanham isso muito de perto em todo o Brasil. Como é que é feita essa fiscalização fora dessas operações? Bem, o Ministério Público na área ambiental tem diversas frentes de atuação, do combate à poluição, do combate à erosão do solo, do combate ao uso abusivo dos agrotóxicos, tem várias frentes. Em relação ao desmatamento de vegetação nativa, essa operação Mata Atlântica em Pé ela é uma operação pioneira, porque se utiliza realmente de articulação e de força-tarefa com os órgãos de fiscalização em todos os estados da federação, trazendo números impressionantes, né? Em apenas 5 dias, 10 dias, se consegue algo perto de 12 mil hectares de áreas fiscalizadas. Aqui entra também o componente da fiscalização remota, que é muito importante, com base nas imagens de satélite. Em relação aos outros biomas, há experiências positivas, como é o projeto Amazônia Protege, desenvolvido pelo Ministério Público Federal e que também busca, de modo remoto, realizar os laudos de desmatamento e ingressar com as ações civis públicas em face dos infratores. De fato, a Abrampa tem se debruçado sobre os demais biomas, inclusive com um projeto chamado Alerta Matopiba, que busca identificar e responsabilizar os infratores de desmatamento na área do Cerrado brasileiro, especialmente nesses estados que compõem essa região, do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, né? E essa mesma experiência da Mata Atlântica em Pé pode ser perfeitamente replicada na área da Caatinga, na área do Pampa, e é preciso que a gente se articule e busque também abranger esses demais biomas que também continuam sendo desmatados. O senhor falava agora há pouco, né, do desmonte aí dos órgãos de fiscalização, de defesa ambiental. Nessa esfera, o Ministério Público, é claro que o senhor fala aí do seu estado, né, que é do estado do Paraná, mas o senhor tem uma articulação, né, por conta dessa atuação ambiental com os outros estados e também com o Ministério Público Federal. Nessa esfera aí do desmonte dos órgãos de defesa ambiental, o Ministério Público ou os Ministérios Públicos, eles também podem cobrar e têm cobrado dos gestores, sejam dos gestores estaduais ou dos gestores na esfera federal, sobre esse desmonte, sobre esse investimento nos órgãos de defesa ambiental? Com certeza. É importante lembrar uma previsão existente na Constituição da República, que incumbe ao Ministério Público não só a defesa dos direitos difusos e coletivos, dentre eles o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também incumbe ao Ministério Público zelar pela adequada prestação dos serviços públicos. E a fiscalização ambiental e a gestão e o cuidado do patrimônio natural é uma função pública dos órgãos públicos ambientais. Então, é incumbência, sim, do Ministério Público zelar para que os órgãos ambientais, em cada um dos estados, e o Ministério Público Federal zelar para que o IBAMA e o ICMBio na esfera federal cumpram da melhor forma possível as suas funções. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, o Ministério Público recomendou ao governo do estado a realização de concurso público para a reposição das funções e serviços do órgão público ambiental. Conseguiu também, por meio de articulação, restabelecer a possibilidade da polícia ambiental aqui no estado lavrar autos de infração e termos de embargo, porque ficou muito tempo paralisado, e tem interferido diretamente no sistema de governança ambiental, seja por meio da sua participação ativa na discussão dos processos de descentralização de licenciamento ambiental e também, por consequência, de fiscalização ambiental aos municípios, além de zelar para que os órgãos públicos ambientais garantam a participação social por meio dos seus conselhos de meio ambiente, por meio dos seus fundos de meio ambiente e consigam, dessa forma, cumprir melhor as suas funções. Doutor Alexandre, a gente vê aí, a gente sabe, quem estuda um pouquinho, mesmo a gente que é leigo, mas que acompanha um pouco
essa questão ambiental, que a preservação do meio ambiente, ela é fundamental, inclusive, para que os produtores rurais, para que os criadores de gado continuem com a sua atividade, porque se tudo for destruído, acaba a água, daqui a pouco não tem como eles desenvolverem também a sua atividade. Isso sem falar também numa pressão internacional aí de muitos clientes, né, de fora do Brasil, de pessoas que compram esses produtos do Brasil, que também já fazem uma pressão aí por comprar produtos que venham de uma produção mais sustentável. O senhor acredita ou tem visto já uma mudança de consciência de pelo menos parte desses produtores? Sim, certamente. Primeiro porque é importante dizer aqui, deixar bastante claro, né, que se pensarmos no universo de proprietários e possuidores de imóveis rurais, no âmbito da Mata Atlântica, mas esse raciocínio também serve para os demais biomas, o percentual daqueles proprietários que praticam ilícitos ambientais, praticam desmatamentos de modo não autorizado, ele é muito pequeno perto do universo total de proprietários. Então, aqui é importante dizer que há diversas frentes e diversas linhas da agricultura, da pecuária, do agronegócio em geral, né? Há muitos proprietários, a maioria dos proprietários acaba respeitando a atual legislação ambiental, né? Essa é uma questão importante a se dizer. Agora, é preciso uma contínua disseminação das informações ambientais sobre as funções ambientais e socioambientais que esses biomas desempenham para toda a sociedade. Só na Mata Atlântica, por exemplo, as unidades de conservação de proteção integral da Mata Atlântica, que ocupam menos de 3% da área de abrangência da Mata Atlântica, são responsáveis pelo fornecimento de 50% da água potável de todo o bioma, que serve 170 milhões de pessoas. E não é água só para dessentação humana, dessentação animal, é água para os setores econômicos. Os setores econômicos não se sustentam sem a preservação do bioma Mata Atlântica, isso falando do nosso bioma aqui, mas o mesmo raciocínio para os demais. Nós estamos na Amazônia num ponto, o que cientistas estão dizendo, do ponto do não retorno. Ou seja, já há áreas na região amazônica que, mesmo com a floresta em pé, já estão emitindo mais gás carbônico do que absorvendo, né? Então, é muito importante frear esse processo de desmatamento. O processo de desmatamento na Amazônia tem que parar imediatamente, sob pena de todo o setor econômico brasileiro sofrer gravíssimas consequências. Nós já vivemos aqui períodos muito extensos de crise hídrica, de escassez hídrica. Só para que o público tenha ideia, em vários setores econômicos da agricultura aqui no estado do Paraná, feijão, milho, tivemos diminuição, laranja, 30% de diminuição da safra por conta da escassez hídrica. E isso vai se intensificar e se potencializar cada vez mais se esse desmatamento não paralisar. É isso, né? Precisamos de fiscalização, mas também precisamos de conscientização, que cada um faça a sua parte, né? Doutor Alexandre Gaio, promotor de justiça do estado do Paraná, mais uma vez, muito obrigada por atender o nosso convite e fazer esses esclarecimentos aqui no Tom Maior. Eu que agradeço, parabéns aí pela matéria. Até mais. E o